Olá, seja bem-vindo. O texto que nos inspira hoje é Marcos 1, 21 a 28, no qual Jesus é chamado de o exorcista. Você já deve estar se perguntando, como? Jesus o exorcista? Começo explicando o motivo da aplicação dessa terminologia a Jesus. A prática do exorcismo acontecia não somente na Palestina, a terra de Jesus, mas também fora dela. O exorcismo faz parte da condição do ser religioso, isto é, da nossa condição humana. Acontece quando alguém está possuído pelo demônio, o qual age por ela. Entra em cena alguém que faz uma disputa com o demônio e o vence, fazendo uso de palavras ou rituais de exorcismo, como você está vendo na imagem, uma imagem da Idade Média, e na outra um mosaico da época, não da época, mas um mosaico refletindo esse evangelho, Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Pois bem, o uso de Jesus na expressão cala-te, que está no centro da nossa passagem de hoje, podem observar aí a letra A, B, B, C, o que acontece em cima acontece embaixo, e o mais importante, como era o modo de pensar do escrever judaico, está a frase principal, cala-te e sai dele. Então Jesus age como exorcista, fazendo com que o demônio abandonasse aquele que estava possuído pelo demônio. Até mesmo aquele texto que fala de Jesus que acalma o mar pode ser comparado com o exorcismo, porque no mar estavam também os demônios do mar, e Jesus acalma o mar, isto é, faz calar os demônios do mar. O ambiente que propiciou o surgimento da prática do exorcismo está relacionado com o fim dos tempos, bem como com a certeza de que Deus, de forma apocalíptica, isto é, no fim dos tempos, iria interferir na história, vencendo as forças do mal, para inaugurar um novo tempo na história. Também podemos nos esquecer da tão esperada vinda do Messias, que tem relação com a prática do exorcismo. E é nesse contexto messiânico que Jesus agiu como exorcista no relato de Marcos 1, 21 a 28. Ele era o Messias e, como tal, haveria de ter prática exorcistas, por ser o Messias. O que responde ao fato de que no Evangelho de Marcos, logo no início, é muito interessante. São os demônios que reconhecem facilmente quem é Jesus. Os discípulos e o povo não percebiam isso. No Evangelho de Marcos, só no capítulo 8, que Pedro vai reconhecer Jesus como o Messias. Então, o exorcista é aquele que age em nome de uma força divina, estabelecendo a ligação com o sagrado. Em Marcos 1, 21 a 28, o exorcismo exercido por Jesus está composto de vários elementos. Vejamos, Jesus entra na cidade de Cafarnaum em dia de sábado, na sinagoga, ensina com autoridade. Um espírito mau, endemoniado, o reconhece como santo de Deus e o desafia. Jesus ordena que o espírito saia daquele homem. O espírito mau sacode o possuído e, obedecendo a Jesus, sai dele. Portanto, trata-se daí de uma cena típica de exorcismos. Passemos agora a analisar outros elementos que aparecem em Marcos. Primeiro dele, ressalto Cafarnaum. Aí estão os restos arqueológicos dessa cidade. No centro, a casa de Pedro. Ao lado, a sinagoga que estamos falando. Jesus cura a sogra de Pedro nessa casa e depois entra na sinagoga. Cafarnaum, ou aldeia de Naum, significa lugar do conforto, onde Jesus estava nesse momento. Ela estava situada na Via do Mar, a estrada comercial que ligava Damasco ao Mediterrâneo. Jesus, conforme Mateus, adotou esta cidade como sendo a sua cidade natal, isto é, Mateus 4:13. O outro elemento que aparece no texto, muito importante, é a sinagoga de Cafarnaum, que era o espaço de convívio social e também o lugar oficial de o judaísmo se impor como religião a partir dos ensinamentos dos escribas e fariseus.
O que diz o texto? Que Jesus entra na sinagoga com autoridade superior à dos líderes judaicos, num dia de sábado, dia que era proibido curar impuros, muito menos na sinagoga. Com isso, Jesus subverte as leis judaicas. Como vimos, o cala-te de Jesus, dito ao possuído, significou amordaçar o demônio que gritava como um animal ferido. A atitude exorcista de Jesus demonstrou o seu querer libertar a terra de Israel do poder dominador dos romanos e das autoridades judaicas religiosas. Estes que oprimiam o povo por meio da política, da economia e da religião. O espírito impuro, mau, era o sinal de um povo dominado pela ideologia das lideranças religiosas judaicas. A admiração do povo não é por Jesus, mas pela autoridade das suas palavras, que é dito no início e no fim. Para finalizar, vejamos o que significa para nós hoje este relato de Jesus, o exorcista. Jesus vai à sinagoga. O certo não seria o contrário? Ele não era o Messias, o Filho de Deus? A sinagoga é que deveria ir onde ele estivesse. O Papa Francisco, e não me canso de citá-lo, iniciou o seu pontificado pedindo para a igreja, o clero, sair da sacristia e ir até onde o povo estivesse. Esta é a grande mensagem dessa passagem: ir até o povo e falar com autoridade. Autoridade que é diferente de poder. E exorcizar todas as formas de injustiça e de domínios maléficos. Quem usa do poder faz o outro obedecer, pois esse é o seu desejo. Quem age com autoridade faz o outro crescer, explicando-lhe o motivo de sua ordem. Jesus agiu com autoridade de exorcista, que liberta o outro da escravidão e o faz caminhar com a liberdade de filhos de Deus. Esta é a sua missão, é a minha missão, é a nossa missão. Ser exorcista, ou melhor, exorcizar todas as formas de injustiça e domínios maléficos que não deixa ser humanos, sermos humanos íntegros. Que Deus nos ajude. Amém.